Faço questão do boa parte de Vossa Paulo Paim, já que Vossa Excelência e amigo tocou no assunto chamado BPC, né? Que Vossa Excelência é especialista, faz questão de ouvi-lo. É benefício da prestação continuada. BPC é benefício. É conhecido como o salário mínimo da pessoa com deficiência e da pessoa idosa pelo Estatuto. Da pessoa com deficiência é uma vergonha absoluta, né? Que eu já mencionei, inclusive, ontem na minha fala aqui na tribuna, dizendo que a família, para se habilitar ao benefício do BPC, do salário mínimo, que tem um filho com deficiência, tem que ter um corte de uma renda per capita não superior a 25% do salário mínimo. Então já é um absurdo. E o idoso que recebe o BPC, o salário mínimo, é um idoso sofrido também, porque precisa desse dinheiro também. Agora, o erro maior que eu considero é o questionamento por que isto veio na reforma da Previdência, né? Não tem cabimento algum vir na reforma, não é aposentadoria. Eu acho que o pessoal está entendendo errado. Por isso que nós temos que discutir a reforma, porque há uma compreensão equivocada do governo, achando que isso é aposentadoria. Não é aposentadoria, não tem nada a ver com a aposentadoria. É um benefício, eu canso de repetir isso, é um benefício da assistência social para a pessoa que não tem condições de, por si própria, prover a subsistência em condições mais dignas. Então, é uma coisa da assistência, não é da previdência. Então, por que veio na reforma da Previdência? Digo, olha, misturando ainda com Bolsa Família, porque se ganha Bolsa Família acima de 60 anos, isso não tem nada a ver, é uma misturança que foi feita, e eu penso assim, gente tão especializada nessas questões e metendo os pés pelas mãos. Então, por isso que a gente diz, vamos dialogar, vamos ver, acrescento, os guardas municipais já me procuraram também, que não estão incluídos, né? E é importante que a gente faça esse debate. Enfim, tem que, essa natureza dessa casa é dizer, ótimo, recebemos a proposta, veio a proposta, não vamos nem a dizer que é ruim ou que é boa, né? Concordo. Mas o que tem que acontecer é agora nós nos debruçarmos, lermos, chamarmos todos os setores da sociedade e chegarmos a conclusões, né? Quer dizer, essa natureza do Congresso Nacional, né? Quer dizer, vamos discutir, vamos ver, existem preocupações, tem que fechar as contas, o débito, tal, tudo bem, né? Mas vamos discutir melhor essas coisas todas. Tudo bem, senador Flávio Arnes, eu assino embaixo do seu pronunciamento. E olha que nós somos de partidos diferentes. Já tivemos lá muito atrás, até na mesmo espaço partidário. Mas Vossa Excelência com o equilíbrio de sempre. Vossa Excelência sempre foi esse parlamentar, esse senador que eu respeito e sempre respeitei. Essa sua forma tranquila, como a gente fala, para defender uma tese você não precisa gritar. Foi eu que pedi para o menino hoje lá na comissão e no fim ele entendeu. Não precisa gritar, defenda com tranquilidade, como fez agora Vossa Excelência. Continuando aqui, aproveitando os últimos 5 minutos, por exemplo, deu categoria. Até que efeitos ao governo, até aqueles afeitos mais ao governo reagiram. O líder da bancada da bala, capitão Augusto do PR São Paulo, diz que, inicialmente, policiais, bombeiros e militares não se sentem contemplados. Já demos nossa cota de benefício. Aí ele diz, para o próximo, Augusto reivindica mudança no texto da Previdência. Quer que novas regras não atinjam eles. A queda do ministro-chefe, o ministro da Secretaria-Geral, também levou para o caminho de um grande desentendimento lá na Câmara dos Deputados. Enfim, o que notamos aqui, parlamentares do PR, do PSDB, do PP, das mais variadas siglas, estão colocando que essa reforma assim não passa. Do PT, do PSOL, lá na Câmara no caso,
Eu praticamente de todos os partidos, pelo que eu estou lendo aqui, eu quero ficar no meu tempo. Aqui diz, inclusive, que, novamente, nessa matéria, que o DEM está muito preocupado. Enfim, senhor presidente, eu não vou ler todas as manchetes que estão espalhadas nos jornais do país, mostrando a indignação, e nós estamos recebendo nas redes sociais, né? As redes sociais hoje são um instrumento muito poderoso. Há uma enxurrada de mensagens que chegam pelas redes sociais, quando a população vai percebendo o que está acontecendo, se posiciona contra a reforma nos moldes que está. Eu queria, por fim, só, presidente, ficar nessa linha que iniciei e com o complemento do senador Flávio Arnes, senador presidente e senador Elci, de que vamos fazer tantas audiências quantas for necessário, vamos dialogar, vamos estar comigo a CPI da Previdência, eu tenho a cartilha, vou remeter para todos os senadores. Eu ontem mostrei que o principal problema da Previdência é de gestão. Gestão, fiscalização, combate à sonegação, apropriação indébita, executar os grandes devedores, que eu não vou repetir aqui. Mas, por fim, a minha maior preocupação, senador Elci, senador Flávio Arnes, é com o tal de regime de capitalização. Porque eles tiram da Constituição, desconstitucionalizam o regime de repartição e jogam para a lei complementar. Ora, se jogar para lá, aí vai poder tudo. De repente, acaba um projeto dizendo, bom, agora como não é mais a Constituição que resolve, é uma lei complementar, vamos fazer aqui aquilo que entendermos melhor no regime da poupança individual. E para que não fica claro para nós o que é que realmente eles querem com a poupança individual. Eu tenho dito, se for somente a contribuição do empregado, acabou a Previdência. Acabou a Previdência Pública, porque todos nós temos uma poupançazinha dentro do possível, né? Eu digo, ninguém proíbe alguém de ter uma poupança. Eu posso trabalhar, estou me colocando no lugar lá de um trabalhador, e todo mês eu vou botar 5%, ou 10%, ou 15% numa poupança. Pronto. E a Previdência, como é que fica? Mas todo mundo sabe que aquilo não resolve. Porque isso, hoje, no montante da Previdência, é 25% da receita da Previdência. Vai quebrar, como quebrou no México, como quebrou aqui no Chile. Eu ouvi, acho que alguém resbalou numa emissora dessas que eu estou sempre assistindo, aí diz o seguinte, um dos exemplos positivos é o do Chile, por amor de Deus. Eu peço para qualquer um que estiver nos ouvindo aqui agora e nos assistindo, pesquise o que foi no Chile. O próprio governo chileno voltou atrás, já encaminhou um outro projeto para o parlamento, que só a contribuição correspondente àquela poupança individual não garante a aposentadoria de ninguém. O Estado é que já está dando, porque a aposentadoria dessa forma não foi a lugar nenhum, R$500 para o aposentado. E esse aposentado, vendo que não sobrevive com R$500, eu dizia ontem, repito, está indo para a linha do suicídio. Já tem uns 7 países do mundo que tentaram esse sistema e não deu certo. A gente copiar o que é feito lá fora, que deu certo, tudo bem. Mas eu proporia que a gente aqui nas negociações, que a gente construísse em cima da PEC o que for possível em matéria de acordo, mas que a gente não jogasse para uma lei simples, eu diria que a votação daí é muito mais, com um número maior de parlamentares, Câmara e Senado, que lei complementar é 41, emenda constitucional é 49, porque eu estou muito preocupado, não é só com a nossa geração, porque isso vai estourar daqui a 30 anos. Nós temos que deixar um sistema com mínimo de equilíbrio. E podemos chegar no entendimento aqui de qual reforma possível, mas se jogarmos para gerações futuras, que daqui para frente vai ser o regime esse de capitalização, que é uma poupança individual, tu bota lá quanto quiser. E quando ficar velho, como é que faz? Como é que vai sobreviver? Quem vai pagar o remédio? Quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a prestação da casa?
Hoje, mal ou bem, nós conseguimos, inclusive, os idosos de hoje, e no Brasil isso é real, eu diria que 70% deles ajudam, inclusive, os familiares. Senhor presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Esse é um tema, claro, que nós vamos continuar com o debate, creio eu, pelo tempo necessário. O que não dá, que eu discordei, é dizer que vão querer aprovar em 3 meses, 4 meses. Uma reforma dessa profundidade ninguém aprova em 4 meses. Obrigado, presidente. Parabéns, Vossa Excelência. É um tema realmente que precisamos debater muito nessa casa. Muitas audiências, muitos debates, mas é notório, né, a importância da aprovação, evidentemente fazendo os ajustes necessários. Próximo orador, senador Flávio Arnes, representante do Paraná. Senador Isalci Lucas, que preside, prazer vê-lo também presidindo, e parabenizá-lo por todo o trabalho que Vossa Excelência desenvolve aqui nas comissões e no Senado. Eu quero compartilhar também a preocupação do senador Paulo Paim, que acabou de falar, em relação às questões da Previdência, diálogo, entendimento, que deve haver, né, com todos os setores da sociedade. Também compartilhar com ele a opinião positiva que eu também tive da audiência pública com a ministra da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, Damares, hoje cedo, com uma participação muito grande de senadores, deputados, deputadas e sociedade. Foi um debate tranquilo, bom, né? E para construir caminhos aí que sejam importantes também. Mas aqui hoje à tarde eu gostaria até de chamar a atenção das pessoas que eventualmente nos acompanhem pela TV Senado, Rádio Senado, pelos meios de comunicação aqui do Senado, sobre a questão da população de rua, o que se chama também povo de rua, né, a pastoral, né, na Igreja Católica existe a pastoral do povo da rua, inclusive o meu tio, que foi cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, quando ele faleceu no velório, a pastoral do povo de rua estava muito presente, mas outras igrejas com outras denominações também se dedicam muito a isto, universidades, pessoas, né? E é um chamamento para nós pensarmos juntos no que podemos fazer para abordar essa situação dentro de um debate, de uma discussão, de uma política pública nacional. Porque esse é um desafio, vamos dizer, no Paraná, que é o meu estado, mas é em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu diria, é no Brasil inteiro, né? Então eu gostaria, assim, de levantar algumas coisas que considero importantes, né? Mas gostaria muito, assim, de receber contribuições de todos no Brasil que se preocupam com esta situação. Eu quero dizer que existem múltiplas razões para que as pessoas vivam em situação de rua, né? Fazendo levantamento, falando com as entidades, problemas familiares, violência, questões de saúde, trabalho, dificuldades financeiras, uso de drogas, dependência de álcool. O fato é que é uma situação na qual as pessoas sofrem muitas privações e violências. Normalmente são rejeitadas pela sociedade e esquecidas pelos governos. As soluções para as questões que envolvem as pessoas em situação de rua possuem aspectos que necessariamente precisam contar com a participação dos governos, né, municipal, estadual, federal e da sociedade. Eu diria muito da sociedade, justamente com a experiência que a sociedade já tem no atendimento dessas situações. Em que sentido? Promover a dignidade das pessoas com ações de saúde, educação, habitação e cidadania, fortalecer as relações familiares,
disponibilizar oportunidades para trabalho e geração de renda. É uma coisa muito teórica ainda, eu diria, porque nós precisamos ter os detalhes de como fazer isso. Então, nós fomos conversar, por exemplo, com um grande educador de rua do Paraná, né, Fernando de Góes, que inclusive foi para São Paulo, né, e fica na rua, inclusive, com as crianças e adolescentes que eventualmente estejam lá. É o fundador da chácara Meninos de Quatro Pinheiros, em Mandirituba, Paraná, um dos municípios próximos de Curitiba. Atua há mais de 3 décadas com crianças, adolescentes em situação de rua e conhece bem as soluções para transformar a vida das pessoas, especialmente crianças e jovens, adolescentes abandonados nas ruas. Eu estou falando no Fernando de Góes, mas certamente em todos os estados, as pessoas que nos acompanham vão dizer, olha, eu também tenho aqui no estado gente muito qualificada, boa, faz um trabalho sério. Segundo o Fernando, diante dos desafios, as pessoas precisam estar dispostas a ouvir, que nem na Previdência agora, ouvir e aprender com as crianças e adultos que vivem nas ruas. Ouvir e aprender. Eles convivem com muitas situações de violência e privações. Trabalham na informalidade para obter o sustento. O poder público normalmente procura resolver o problema sem ouvir e sem respeitar o direito das pessoas que vivem nas ruas e sem contribuir para que elas voltem a viver com dignidade e sonhar. Cada pessoa ou família em situação de rua tem uma história diferente, né? A sua história, que é o ponto de partida para a busca de soluções. A superação dos desafios relacionados com as pessoas em situação de rua, de acordo com Fernando de Góes, essa liderança, tem que escutar ele dizer para a gente o que é importante, com a experiência toda que ele tem. É importante acolher, ouvir, cuidar e transformar. Segundo ele, é preciso acolher para aliviar o sofrimento e proteger, ouvir para possibilitar o diálogo, cuidar das pessoas e do meio ambiente e transformar o presente em futuro, o fracasso transformar em sucesso, né? E na promoção de iniciativas intersetoriais, as soluções para as pessoas em situação de rua estão relacionadas com políticas públicas contínuas, não começar, terminar e começa tudo de novo, e articuladas na saúde, na assistência social, na educação, cultura, esporte, emprego e renda, desenvolvimento urbano. As iniciativas intersetoriais, de acordo com as pessoas, precisam ir muito além da oferta de abrigos, o que é importante precariamente, albergues e estabelecimentos de passagem. Precisa ir além disso, para tratamento contra as drogas ou a retirada compulsória das pessoas das ruas. Há necessidade de soluções, né, que promovam respeito, fortaleçam os direitos e a inclusão, com oportunidades de superar as causas que levam as pessoas a viverem nas ruas. Então, ouvir, escutar, debater e falar com as pessoas, ouvir as pessoas da rua, mas ouvir principalmente, no nosso caso, de senadores, deputados, ministros, que queremos o encaminhamento de soluções para esta área, ouvir os profissionais que trabalham com este povo de rua. Na maioria das situações, a caminhada e a decisão para sair das ruas depende inicialmente das pessoas que estão nas ruas. Eu acompanho uma situação dos padres salesianos numa comunidade bastante vulnerável de Curitiba, e o primeiro projeto que os padres salesianos colocam é o Provim, que se denomina dessa maneira e que quer dizer Projeto de Vida Melhor, né? Quer dizer, caminhada para, primeiro, até mudar a cabeça das pessoas. A missão dos representantes do Estado, da sociedade, é colaborar para concretizar a decisão e disponibilizar condições para as pessoas deixarem de viver, se for esta a decisão, na rua, né?
a pesquisa nacional mais relevante. Quantas pessoas que estão nas ruas, né? Houve uma pesquisa em 2008, né? Isso já faz, portanto, 11 anos, né? São desatualizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com levantamento só em 71 cidades. Normalmente é uma situação nas cidades maiores, que identificou quase 32 mil pessoas em situação de rua. Cerca de 85% das pessoas que vivem nas ruas têm no trabalho a sua principal fonte de renda, especialmente com a coleta de materiais recicláveis. 80% faz pelo menos uma refeição ao dia e a principal opção de higiene é a rua mesmo, ou albergues e centros de apoio. 30% informou que possuía alguma doença, com destaque para a alta prevalência de HIV e AIDS, né? Então a gente sempre diz o seguinte: não temos dinheiro para atender, mas se você for atender uma população em termos da segurança, da saúde, o custo é milhares de vezes mais caro do que o atendimento. É a mesma coisa com educação em tempo integral. Não tem dinheiro para ter educação em tempo integral. E muitas crianças que precisariam disso para não ficar na rua, em má companhia, na droga, né, acabam cometendo algum delito, crianças e adolescentes. E no Paraná, o custo de um menino no CENSE, que é o Centro de Ação Socioeducativa, é 13 mil por mês. 13 mil por mês. Quando o custo do Fundeb por aluno da educação básica é de aproximadamente R$ 3.500 por ano. Então, é uma diferença gigantesca. Uma pesquisa publicada pelo IPEA, com base em dados de 2015, já mais recente, projetou que o Brasil tem mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. 100 mil. Apenas 47% da população de rua estimada estava cadastrada no Cadastro Único em 2015. Então, existe um cadastro único e menos da metade estava cadastrada. Então, esses dados até é uma outra realidade que nós temos que melhorar para a tomada de decisões em termos de políticas públicas. As pessoas em situação de rua possuem movimentos de representação nos estados todos. Então, nós temos que falar com esses movimentos, trazer esses movimentos aqui para dentro do Senado Federal, representação regional e nacional. E existe, entre outras iniciativas, a Pastoral do Povo de Rua, né, que está no Brasil inteiro, né? E o decreto, que é de 2009, né, o decreto 7053, institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Então, existe o documento e queremos, no fundo, o que eu quero dizer é que a gente quer se dedicar a isto. E, através desses meios de comunicação do Senado, chamar todos aqueles, inclusive podendo mandar para o nosso gabinete ou para as comissões, enfim, que chega ao nosso conhecimento, né, a vontade de construirmos soluções para esta situação. Existem dezenas de iniciativas e entidades voltadas para dar abrigo e alimento para as pessoas em situação de rua, o que é importante, eu disse, mas queremos ir além disto, né, para ser uma política de mudança mesmo, né? Além da Pastoral do Povo de Rua, por exemplo, né, existem outras iniciativas de outras igrejas e entidades. Algo que precisa ser aprimorado, mas que possui também bons resultados, é a iniciativa do Ministério da Saúde, denominada Consultório de Rua, equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população. Devem realizar suas atividades de forma itinerante. Eu acompanhei lá em Curitiba também, o carro se desloca também, e quando necessário desenvolver ações em parceria com as equipes das unidades básicas de saúde daquele território específico. Mas sempre dizendo, tudo isso é importante,
mas queremos ter uma política pública com a participação de todo o povo para, né, o aprimoramento de um projeto de vida melhor. Na área da assistência social, ainda que com baixa presença no país, existe o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, que fala uma unidade pública voltada para o atendimento especializado para a população em situação de rua. Deve ofertar obrigatoriamente o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que realiza atendimentos individuais, coletivos, oficinas, atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. O senador Paulo Paim, agora há pouco, relatou, né, a reunião que houve hoje com a ministra Damares, né, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, essa situação que eu estou relatando agora tem que obrigatoriamente fazer parte do debate da Comissão de Direitos Humanos. Mas quero destacar também que existe uma outra comissão da qual eu faço parte, o senador Paulo Paim e outros também, né, de esporte, a senadora Leila, da área da cultura, da área da educação, que é a Comissão de Assuntos Sociais. Então, essa situação tem que ser debatida lá. Mas existe uma alternativa no Senado que considero bastante adequada para quem queira participar de uma maneira mais efetiva, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Quer dizer, qualquer pessoa pode sugerir, não precisa nem coletar assinaturas, fazer um processo, mandar a legislação que considere importante nesta área para a Comissão de Direitos Humanos, legislação participativa, e junto com a consultoria, a comissão, nós podemos estudar essa ideia e transformar essa ideia, se for o caso, em legislação. Ou, por exemplo, sugerir uma regulamentação de uma legislação existente com base na experiência que todo mundo tem no Brasil. Olha, se esta lei estivesse regulamentada de uma outra maneira, as coisas funcionariam melhor. Enviar isso para a Comissão de Direitos Humanos e a gente lá recebe essa comunicação e podem ter certeza que vamos nos debruçar sobre aquilo que vier para encaminharmos. Com isso, o que a gente quer que aconteça? Atendendo o povo de rua, nós atendemos a família, atendemos questão de segurança, atendemos a força produtiva, pessoas que têm que se engajar, políticas públicas adequadas, né? Não só para o povo de rua, para todo mundo, mas que o mais marginalizado, o mais vulnerável, né? A pessoa com deficiência está incluída aí, o idoso e o povo de rua, mas que essas pessoas sintam particularmente o apoio de uma instituição como esta, que é do Senado Federal, dizer, olha, a turma lá está interessada, está debatendo, está discutindo, estamos sendo escutados e podemos, junto com senadores e senadoras, construirmos uma realidade melhor de vida digna e de oportunidades. Agradeço, senhor presidente, fica o chamamento para a sociedade, porque eu conheço vários profissionais e entidades maravilhosas que atuam nesta área, mas conheço lá no Paraná. Eu tenho certeza que aqui no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, do Norte, Santa Catarina, também tem, né, muita gente que diz, poxa, vamos trabalhar juntos nisso. Então esse é o chamamento e o convite. Obrigado.